Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje trataremos de um tema muito importante. Agora, abra sua mente e coração e vamos para mais uma maravilhosa aula. Pensa bem, no mundo onde as opiniões mudam a cada segundo, será que ainda existe algo como certo ou errado de forma absoluta? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que está bem no centro desse debate, o relativismo moral. Numa época em que o material que a gente está usando descreve como de confusão moral, vamos tentar entender o argumento de que talvez nem toda verdade seja relativa. Vamos lá. Para a gente começar a entender o problema, o material de apoio traz uma analogia muito boa. Imagina só a cena. Um jogador decide que o gol dele vale 5 pontos. O outro acha que pode pegar a bola com a mão. O jogo ia virar um caos completo em minutos, não é mesmo? E é exatamente aqui que a brincadeira fica séria. A questão que se levanta é, se um simples jogo não funciona sem regras que todos aceitem, o que acontece com uma sociedade inteira quando o bem e o mal viram só uma questão de opinião pessoal? Isso nos leva direto para o primeiro grande ponto levantado nessa análise. O que acontece quando uma sociedade tenta funcionar como um jogo, sem regras claras para todo mundo? O argumento principal aqui é que a própria ideia de justiça precisa de um padrão, de uma régua que esteja acima da opinião de cada um. Se não tem um critério em comum para dizer o que é certo, como é que a gente pode condenar uma injustiça ou construir uma sociedade segura e organizada? Fica difícil, né? Mas calma lá. Antes de sair criticando, a gente precisa entender direito o que exatamente o material de origem quer dizer com relativismo moral. A definição é bem direta. Segundo a fonte, o relativismo moral é essa visão de que a moralidade não é universal. Ou seja, o que é um ato de coragem numa cultura pode ser um crime em outra. E para essa visão, não existiria um padrão maior para dizer qual das duas está certa. É tudo relativo. E de onde é que vem essa ideia? Bom, o material que a gente está analisando vai na raiz filosófica disso, lá no pós-modernismo. De forma bem simples, o pensamento pós-moderno desconfia de grandes verdades universais. Ele sugere que cada pessoa, cada cultura, constrói a sua própria realidade. E, nesse cenário, qualquer um que chegue afirmando ter uma verdade moral absoluta pode ser visto como alguém que está tentando impor a sua visão para os outros. Agora a análise entra de cabeça numa crítica a essa visão relativista. E para isso, usa alguns textos bíblicos bem específicos para mostrar seu ponto sobre a inversão de valores. O interessante aqui é como essa citação do profeta Isaías já é usada como um tipo de diagnóstico. É como se ele estivesse descrevendo uma sociedade que perdeu tanto a sua bússola moral, que começou a dar nome novo para as coisas, a chamar o errado de certo, só para justificar as próprias ações. Então, a análise se divide em duas partes. Primeiro, o texto de Isaías é usado para mostrar o que acontece na prática, na sociedade. A justiça fica corrompida, a própria linguagem é torcida para fazer o mal parecer bom. Depois, o texto de Romanos entra na raiz espiritual do problema, argumentando que tudo isso começa com a decisão humana de virar as costas para Deus, o que acaba gerando uma confusão no entendimento moral. Ok, depois de definir e criticar o relativismo, o material agora apresenta sua alternativa. Uma bússola moral que, segundo o argumento, seria fixa e confiável. Vamos ver como isso é definido. Aqui a gente tem o exato oposto do relativismo. A moralidade objetiva não é apresentada como algo que a gente inventa, mas como algo que existe por causa da própria natureza de Deus. Nessa visão, o bem não é uma opinião, é um reflexo do caráter divino que é visto como santo e justo. E essa moralidade teria 3 características fundamentais segundo o texto. Primeiro, ela é universal, ou seja, vale para todo mundo, não importa onde ou quando. Segundo, ela é imutável, não muda conforme a moda ou a opinião da maioria. E terceiro, é essencial, é vista como a única base possível para uma sociedade realmente justa e próspera. Certo, agora vamos para o confronto direto, colocando essas duas visões de mundo lado a lado para a gente ver bem as diferenças. Olha, esse quadro aqui deixa o contraste bem claro. De um lado, a visão bíblica. Verdade e moralidade vêm de Deus, são objetivas. Do outro, a visão relativista. Verdade e moralidade são criações humanas, subjetivas, que mudam com a cultura ou com o indivíduo. E a questão da autoridade é o ponto central. De um lado, a palavra de Deus. Do outro, a consciência de cada um. Mas aí sempre surge aquela pergunta difícil, né? Uma objeção muito comum nesse debate. Se a moralidade vem de Deus, como é que a gente explica a bondade em pessoas que não acreditam nele?
A resposta que o material oferece é teológica. O argumento é que todos os seres humanos, por terem sido criados à imagem de Deus, já nascem com um senso moral, uma espécie de lei escrita no coração. Então, mesmo sem uma fé declarada, quando alguém age de forma correta, estaria, na verdade, refletindo essa lei divina que já está dentro de todos nós. E, para a gente ir fechando, por que tudo isso importa na vida real? A última parte da nossa análise foca justamente nas consequências práticas e sociais desse embate de ideias. Segundo o texto, as consequências de uma sociedade relativista são bem sérias. Ele aponta para uma confusão geral sobre o que é certo e errado, para valores sociais que mudam ao sabor do vento e para uma população que acaba se tornando mais fácil de manipular ideologicamente e que desenvolve uma espiritualidade mais superficial. Então, o ponto crucial, a virada de chave, é esta aqui. O debate muda de figura. A pergunta mais importante não seria simplesmente o que é a coisa certa a fazer, mas sim quem tem a autoridade final para definir o que é certo. O foco muda do o que para o quem. E a conclusão da perspectiva que a gente analisou hoje pode ser resumida nessa frase. A ideia é que a estabilidade da verdade e da moralidade está totalmente ligada à natureza imutável de Deus, que seria a fonte de tudo isso. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente refletir. Em meio a um mundo onde as referências parecem mudar o tempo todo, o que, afinal de contas, faz uma bússola moral ser realmente confiável? A busca por essa resposta, bem, essa continua sendo um dos maiores desafios do nosso tempo. Muito obrigado por estar conosco em mais essa oportunidade. Te esperamos na próxima oportunidade. Ajude o nosso canal a alcançar mais vidas. Curta, comente e compartilhe este vídeo com mais alguém. Tchau, pessoal!